Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos dar sequência à nossa semana de estudos da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Faremos em seguida a nossa prece e depois apresentaremos a nossa convidada da noite de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez aqui presentes todos nós, te agradecemos a tua presença, a tua amorável assistência a todos nós, te agradecendo por podermos nos reunir todos neste trabalho da Semana Espírita da nossa casa, onde possamos colocar os nossos talentos para que possamos aprender cada vez mais e podemos colocar a nossa doutrina no nosso caminho a cada dia. Sê conosco, mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, apresentamos a nossa convidada, Rosa Festugato, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Fora da Caridade e Nossa Salvação e atualmente presidente da UME Caxias. O tema de hoje será: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, tenhamos todos um bom trabalho. É com muito carinho, com muita alegria, que nós aqui estamos neste momento para conversarmos um pouquinho sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Primeiramente, queremos agradecer emocionada a oportunidade que estamos tendo de fazermos parte da família da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em especial nesta semana de estudos da Sociedade Bezerra, como nós nos referimos com tanto carinho. Então, iniciando o nosso trabalho, dizemos que nós queremos abraçar a todos neste momento, embora de uma forma virtual, mas um abraço muito amoroso. E que possamos, nesse tempinho que vamos ficar juntos, transmutar energias de amor. Então, queridos, o que nós vamos falar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. E convidamos a todos para que leiamos esse capítulo do Evangelho, que ele nos traz grandes esclarecimentos sobre esses ensinos, se haverão falsos cristos e falsos profetas. Mas, primeiro de tudo, antes, nós temos que entender o que são cristos, o que são profetas. Cristo é o enviado de Deus, é o Messias que conduz a humanidade. Jesus é o Cristo da humanidade terrestre. Profeta, no sentido evangélico, a palavra significa todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode ser profeta e não fazer predições, mas, vulgarmente, a gente sabe que a palavra profeta se refere àquele que tem o dom de revelar o futuro, de fazer predições. Podemos dizer também que o profeta é o intermediário do mundo espiritual e do mundo material. É, então, um médium. Um profeta nada mais é do que um médium. Os profetas do Velho Testamento, eles eram considerados homens inspirados por Deus. Ensinavam com autoridade, realizavam prodígios de causar impacto. Tinham grande prestígio junto ao povo, os profetas do Velho Testamento. Mas muitos homens ambiciosos, orgulhosos, queriam ser profetas e simulavam poderes e virtudes que não possuíam. Os seus interesses eram puramente pessoais, era por orgulho, por vaidade, por querer se mostrar.
E Jesus tinha perfeita noção disso. Ele tinha certeza que muitos mistificadores se encontrariam entre nós, entre a humanidade. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Tanto que Mateus nos diz, no capítulo 24, o seguinte: se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão maravilhas e coisas de se espantar, até enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, com essas palavras de Jesus, trazidas para nós através de Mateus, Jesus já está nos dando um aviso para que cuidemos. Ele está nos dizendo que estejamos prevenidos contra os falsos cristos e os falsos profetas. E nos dá uma orientação segura de como reconhecê-los. E ele nos diz assim, que observemos atentamente a sua conduta. Se revelam pelos seus atos. Então, se é um falso ou um verdadeiro profeta, nós o saberemos analisando os atos da pessoa. E diz isso através da seguinte parábola: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm ter conosco com vestes de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Porventura, se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Com esses ensinos de Jesus, nós podemos então constatar que através dos séculos, muitos têm falado em nome de Jesus, mas raros foram seus representantes verdadeiros. Então, os falsos cristos, embora divulguem a mensagem cristã, não se propõem a vivenciá-la, usando para fins pessoais e para obter poder. Então, muitos falam em nome do Cristo, muitos falam como um profeta, dizendo aquilo que Jesus pregou, mas não vivenciam os seus ensinos, somente falam da boca para fora. São egoístas, são astuciosos, são intolerantes e são fanáticos. E se servem de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas mais simples. Atualmente, queridos, tem surgido também muitos falsos profetas. Nesta época de grandes transições, quando a humanidade se prepara para uma transformação, a mediunidade eclode em todas as camadas da população, no seio de todas as religiões. Mas, onde quer que alguém se apresente fazendo esses prodígios como um profeta, dizendo fatos extraordinários, usando os termos que Jesus usou, então nós precisamos ficar atento, porque o ensino de Jesus continua válido. Nós vamos identificá-los pelos frutos que oferece. Se a doutrina de Jesus é de amor, de bondade, de desprendimento dos bens materiais, de permanente sacrifício em prol do nosso semelhante, logicamente é nesses valores que nós temos que colocar a medida para identificar os verdadeiros.
verdadeiros profetas. Jesus disse que lobos sempre surgirão, mansos como ovelhas, e que mistificadores se misturarão com os servidores leais, iludindo os mais ingênuos e confundindo até os mais esclarecidos. Porém, amigos, serão descobertos desde que analisados atentamente, já que as virtudes que ostentam são simples máscaras que um dia cairão. Então, mais dia menos dia, a pessoa se mostra. Fiquemos atentos quando tivermos dúvida. Vamos sempre buscar embasamento nas lições de Jesus. Atentemos para as lições do nosso Mestre, sempre quando nós ouvirmos ou lermos mensagens mediúnicas, deste ou daquele espírito, tão comum no dia de hoje. Porque sabemos que há falsos profetas entre encarnados e desencarnados. Estejamos alertas, então, com essas mensagens mediúnicas que proliferam nos dias de hoje e que levam pessimismo e que determinam datas, que prometem curas miraculosas. Fiquemos atentos, porque muitas vezes no meio de palavras bonitas tem ali uma palavrinha que pode levar a pessoa até ao suicídio. Há poucos dias atrás, a Federação Espírita Brasileira foi consultada sobre a veracidade de postagens que acontecem nas redes sociais com promessas de curas por espíritos, com promessas de vacinas, principalmente agora que estamos vivendo esse vírus do Covid-19, vacinas espirituais com dias, com hora marcada, com datas para o término da pandemia. Então, a Federação Espírita Brasileira, através do Jacobson Trovão, que é o diretor da área da mediunidade da FEB, ele deu esclarecimento perfeito sobre tudo isso, que está se proliferando na sociedade, no mundo inteiro, podemos dizer, já que temos tantos meios de comunicação ativos na nossa atualidade, né? Então, eu vou pedir licença para ler para vocês um trechinho do que o Jacobson Trovão falou, escreveu, que está muito bom e é um grande alerta para todos nós. Ele diz assim, nesse trecho: lembramos sempre do bondoso médico Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com os espíritos superiores, que estão, sem dúvida, dado ao seu amor pela humanidade, desde o início da pandemia ou até antes, socorrendo os doentes, estimulando o sistema imunológico das pessoas, orientando tratamentos médicos, neutralizando a virulência do Covid-19 nos hospitais, dando força aos profissionais de saúde. Nenhum lar foi esquecido. Segue a resposta. Os espíritos superiores não precisam das chamadas corrente de internet ou horário específico para imunização, ou que se fique nessa ou naquela posição, com ou sem panos e roupas para agirem. Isso porque o fluido curativo espiritual penetra pela cabeça e pelos poros da pele. Atravessam sem obstáculos roupas e paredes. O trabalho de socorro é permanente e não num dia e hora, como se estivessem sujeitos às normas humanas. Tais orientações expressam desconhecimento do processo de intervenção dos espíritos no mundo material. Cumpre-nos colaborar com os espíritos superiores, orando,
mantendo a mente ocupada em leituras sadias, com alta cota de positividade, tendo solidariedade uns para com os outros, respeito às normas sanitárias, com paciência e lógica científica, confiança e segurança no amparo de Deus, fé e esperança. Cuidemos para não sermos envolvidos nas soluções simplistas, verdadeiras fake news, promovidas pelos inimigos da verdade, que do mundo espiritual, ao encontrarem pessoas amorosas, mas crédulas, as exploram, criando estados obsessivos. São cegos guiando cegos. Vigilância e oração para não sermos presas dos falsos profetas do plano físico e espiritual. Tenhamos a certeza que Jesus está nos amparando e que tudo passará. Que linda resposta! É isso, amigos queridos. Estejamos, então, sempre atentos aos ensinos de Jesus, a fim de identificarmos se a verdade, se a mensagem é verdadeira ou não. Como nos ensinou Kardec, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. A lição evangélica de Jesus, então, sobre os falsos profetas, tem uma extensão muito ampla. De certa forma, sempre que nos decidirmos a realizar algo em favor do nosso semelhante, estamos sendo profetas e servindo de instrumento aos benfeitores espirituais, que através de nós, eles vão beneficiar os sofredores de todas as notícias. Estamos sendo profetas da fraternidade. Então, sempre que estamos sendo bons, que estamos tendo atitudes de carinho, que estamos sendo honestos, que estamos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, estamos sendo profetas. Agora, quando nós discutimos, estamos sendo falsos profetas. Falsos profetas da paz, quando discutimos, Quando sentimos preguiça, estamos sendo falsos profetas do trabalho. Quando somos indiferentes, estamos sendo falsos profetas do dever. E tantas vezes nós agimos, como os falsos profetas no nosso dia a dia. E, felizmente, também, tantas vezes agimos como bons profetas. Pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que querem tirar proveitos materiais, são falsos profetas. Vamos pensar, então, em termos práticos. Quais são os caracteres dos verdadeiros profetas? A boa influência moral nas suas obras. Sempre que uma obra tem boa influência moral, vem de um profeta. Os profetas, eles são reconhecidos sem precisarem se mostrar, sem se exibir, sem fazer alardes. São reconhecidos pelo seu caráter, pela sua profundidade, pela sua boa moral. Os profetas são humildes, são caridosos. Eles fazem o bem, pelo prazer que é ser bom, e não esperando recompensa e muito menos aplausos. Muitos existem que se dizem, portadores da boa nova, portadores do evangelho, mas difundem palavras diferentes daquilo que Jesus disse. Então, nós não podemos considerá-los como os bons profetas. Os bons profetas realmente são enviados de Deus e praticam amor, praticam a caridade, praticam aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. E nós precisamos cuidar bastante, como já falamos, principalmente agora na era da internet, onde muitos falsos profetas se manifestam. E
As fake news, as notícias falsas, fazem parte da nossa modernidade. E aí os falsos profetas tantas vezes se manifestam. Espíritos imperfeitos, que somos, tanto encarnados como desencarnados, e muitos se utilizam da desinformação para impedir o progresso da humanidade. Então, nós precisamos sempre analisar os frutos. Precisamos ver se o fruto é bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, nessa era da internet, procuremos buscar sempre fontes confiáveis, sejam elas sobre espiritismo, sejam elas sobre qualquer outro assunto. Vamos em busca de fontes confiáveis, para não sermos falsos profetas sem querermos muitas vezes. Muitos espíritos também, ainda equivocados, né? Eles desenvolvem, equivocados moralmente, digamos assim, eles desenvolvem a capacidade de enganar. Mesmo aí usam muitas vezes uma linguagem sofisticada, uma linguagem profunda, para que enganar mesmo, para que a gente seja ludibriado por essas palavras. Às vezes, como já falamos, de uma forma tão sutil que leva pessoas ao desespero, aos medos e tantas vezes ao suicídio, que infelizmente tem acontecido bastante na nossa atualidade. Por isso, Kardec, amigos, nos alerta muito da importância do estudo e do aperfeiçoamento moral como forma de sabermos analisar essas mensagens que vêm por via mediúnica ou essas mensagens que nós lemos na internet, nas outras mídias, que nós saibamos interpretar. E só vamos saber fazer uma boa análise se nós estudarmos. Nós precisamos ter conhecimento. Então, vamos buscar o estudo da nossa doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá consolo, nos dá esperança e a certeza de dias melhores. Diz Kardec, se é preciso... Não, Kardec não, quem falou isso é Emmanuel. Emmanuel, certa vez, falou para o Chico Xavier que precisava sempre que ele analisasse aquilo que Emmanuel falasse. Assim, Emmanuel falou para o Chico que tudo aquilo que ele, Espírito Emmanuel, falasse para o Chico analisasse. Que ele tivesse, assim, um bom crivo. E que ele pensasse que se aquilo que Emmanuel está falando é diferente daquilo que Jesus ou que Kardec falou, que ele ficasse com Jesus e com Kardec e esquecesse aquilo que ele havia falado. Então vejamos a grandiosidade desse espírito, porque ele disse que ele poderia se equivocar, mas seria dever do Chico analisar aquilo, para ver se estava certo ou não, se aquilo era condizente com o ensino de Jesus e com aquilo que Kardec falou. E ele que ficasse sempre com Deus, Jesus e Kardec. Então, voltamos a dizer que uma definição infalível para identificar o homem de bem do falso profeta é o estudo, é a caridade, são as suas palavras benditas, as suas palavras ditas sempre em harmonia com aquilo que Jesus falou. O homem de bem espalha em torno de si amor e caridade, enquanto que o falso profeta se preocupa com as aparências. Daí, amigos queridos, a importância de conhecer e compreender os fundamentos de tudo que lemos, que ouvimos, que vemos, para que possamos refletir em torno de nós mesmos,
refletir conosco mesmo, identificando também as nossas qualidades, as nossas imperfeições, vendo como é que estão as nossas ações. Estamos sendo falsos ou bons profetas? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto nos diz o seguinte: desconfiai, pois, do falso profeta, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera, porque podeis estar certo disso. A única forma de nos libertarmos dos falsos profetas é pelo conhecimento. Então, desta forma, nós encerramos a nossa conversa da noite, rogando a Deus que permita que possamos cada vez mais estudar a nossa doutrina espírita, porque ela vai nos levar a entendermos, a nos esclarecer a nós mesmos, se estamos diante de falsos ou de bons profetas, se nós estamos tendo atitudes de falsos ou de bons profetas. Que reflitamos sobre isso, porque essa reflexão certamente vai fazer nós olharmos para dentro de nós e vermos aquilo que precisamos corrigir. E vamos nos esforçar para fazermos essas correções. Então, queridos, com isso nós vamos encerrar o encontro da noite e vamos agradecer a Deus, a Jesus e a essa equipe espiritual amorosa, querida, que está conosco e que neste momento nos abraça, nos envolve com tanta luz, com tanta saúde, com tanta ternura. E assim, então, muito agradecidos, nós vamos pedir ao nosso Pai amoroso, para que essas luzes que estão recaindo sobre cada um de nós, que ela possa se expandir sobre todo o nosso lar, para que dentro do nosso lar possa reinar sempre muita paz, muita paciência, muita compreensão. Que essas luzes, Pai amoroso, continue a se expandir, chegando a todos os nossos familiares, aonde estiverem. Que cada um possa ser beneficiado nesse instante com o teu amor. Pedimos ainda, Pai bondoso, que essas bênçãos continuem a se expandir e que possa chegar aos asilos, às creches, aos presídios, que aonde houver dor, Pai querido, que a tua luz chegue, abençoando e iluminando esses corações. Pedimos ainda pelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, que possa ter ao lado de cada leito um espírito amigo, envolvendo com seu manto de luz, de saúde e de muito amor. Enfim, Pai bondoso, nós rogamos que essa tua luz imensa banhe a humanidade inteira, que uma luz grandiosa chegue ao nosso mundo, iluminando a todos os cantos, para que a nossa humanidade possa se sentir abençoada, iluminada e protegida pelo teu amor. Que assim